Apareceu que está sendo gravada. E aí eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu mandei esse arquivo no Positivo On, mandei esse arquivo no Google Sala de Aula e também esse arquivo está lá no grupo, tá? Caso alguém queira aí acompanhar. Na hora da prova, gente, essa tabelinha aqui, ó, será bem importante, né? De uso para vocês aí na hora da prova, tá? Então, é o círculo trigonométrico com seno, cosseno e tangente dos principais ângulos aí, né? Do 30, 60, 45, depois lá no segundo quadrante 120, 135, 150, terceiro quadrante 210, 225, 240, e por terceiro, quarto e último quadrante 300, 315, 330. E aqui nesse arquivo também tem o seno e o cosseno daqueles ângulos, né, que ficam exatamente sobre a linha, 0, 90, 180 e 270 também, para que vocês possam, qualquer dúvida, poder consultar aqui, tá? Então, nós vamos lá. Qualquer dúvida eu vou parando, vou perguntando, tá? Seguinte, o que ele está pedindo aqui? Deixa eu descer. Considere os seguintes números complexos. Então, aqui ele deu o Z1, que é 6 cosseno de 150 e vezes seno de 150, e o Z2, que é 2 cosseno de 30 mais i vezes seno de 30, e no exercício 1, ele quer que vocês apresentem esses números na forma algébrica, tá? Apresentar na forma algébrica é substituir, no lugar dos cossenos e dos senos, os valores, tá? Então, o Z1, por exemplo, ele vai ficar assim, ó, Z1 igual a 6. Eu tenho que consultar a tabelinha, quanto que é cosseno de 150. Então, eu vou voltar aqui, vou pegar minha caneta marca-texto, vou trocar a cor, pegar uma rosa, né? Então, eu quero o cosseno e o seno de 150, tá? O 150 tá aqui, tá no segundo quadrante, tá? O cosseno dele é essa reflexão que ele faz aqui embaixo, é menos raiz de 3 sobre 2, e o seno é essa reflexão que ele faz aqui na linha em pé, que é mais meio, que é 1 sobre 2, tá? Então, o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio. Vamos descer aqui e vamos substituir esses valores. Então, no lugar do cosseno, eu vou colocar menos raiz de 3 sobre 2. E no lugar do seno, eu vou colocar meio. Então, vai ficar 1 sobre 2, que multiplica o i, tá? Feito isso, eu vou aplicar a distributiva. Esse 6 vai multiplicar aqui e esse 6 vai multiplicar lá. Vai ficar assim, ó. Z1 é igual. Mais que multiplica menos dá menos. 6 vezes raiz de 3 é 6 raiz de 3. O 2 embaixo dividindo, tá? Mais que multiplica mais dá mais. 6 vezes 1 dá 6, que divide por 2 e tem um izinho aqui, tá? Nesse exercício específico, dá para simplificar. Então, você vem lá e simplifica. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3 raiz de 3. E 6 dividido por 2 dá 3i, tá? Então, essa daí é a forma algébrica deste número complexo. Até aqui, alguma dúvida, galera? Não, para tudo bem. Tranquilo? Tá. Agora nós vamos para o Z2. O Z2 é cosseno e seno de 30, tá? Eu sei que esse muitos alunos sabem, né? Mas só para a gente entender como é que funciona aqui na tabelinha, tá? O ângulo de 30 graus está aqui, estou destacando ele na cor de rosa. O cosseno dele é raiz de 3 sobre 2. E o seno, ó, é o mesmo do 150, também é meio, tá vendo? Então, aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 e o seno é meio, tá? Podem estar com essa tabelinha na hora da prova, aliás, será bem importante aí o uso dela, tá? Então, eu venho aqui, vou substituir. O Z2 será igual a 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, mais o seno de 30 é meio. E não pode esquecer da parte imaginária, que é desse izinho aqui, tá? Assim como no outro caso, a gente aplica a distributiva. Então, o 2 vai multiplicar aqui, o 2 vai multiplicar aqui. Assim, o Z2 será igual. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3 sobre um 2 aqui embaixo. Mais que multiplica mais dá mais. O 2 vezes 1 dá 2.
sobre 2 vezes I. E assim como no outro exemplo, esse dá para simplificar, né? O 2 dá para dividir por 2 aqui. Então, sobra só o raiz de 3. 2 dividido por 2 dá 1. Se não quiser colocar o 1, é só colocar mais I, tá? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não. Não? Tem alguém pedindo para entrar? Deixa eu só autorizar aqui. Vamos agora... Opa! Vamos agora ao exercício 2, tá? O exercício 2, ele pede o seguinte: resolva a seguinte multiplicação. Então, ele quer que multiplique o Z1 vezes o Z2. Na letra A, ele quer na forma trigonométrica. Então, vamos voltar lá em cima. Na forma trigonométrica, gente, o módulo, que é essa primeira parte aqui, na multiplicação, ela é simplesmente multiplicada. Então, o 6 é multiplicado pelo 2. Esse é o módulo, que é a distância que a gente tem do afixo até a origem do sistema complexo, tá? Então, é só multiplicar. Então, 2 vezes 6 vai dar 18. E os ângulos, que é o argumento, eles deverão ser somados, tá? Então, eu somo o 150 com o 30 e o 150 com o 30, tá? Então, como que vai ficar isso daqui na forma trigonométrica? Vou voltar lá, tá? O 6 multiplicou o 2, que deu 18, e eu somei o ângulo. Então, ficou cosseno de 180 mais I vezes o seno de 180. Espera aí que eu pus 120, 180. Ok? Dúvidas na multiplicação da forma trigonométrica? Não. Não? Tá. Para chegar da trigonométrica na algébrica, que é a letra B, é só você substituir. Por isso que a Pro fez essa tabelinha bonitinha aqui para vocês, lá na hora da prova. Ó, nós estamos falando do ângulo de 180 graus. O seno vale 0 e o cosseno vale menos 1, tá? Então, tá bonitinho aqui na tabelinha, organizada para vocês. Então, vamos substituir lá. Vai ficar assim, ó. Z1 vezes o Z2 é igual a 18. O cosseno de 180, a gente acabou de observar que é menos 1, mais o seno de 180 é 0, vezes o I, tá? 0 vezes qualquer coisa é 0 aqui, tá? Esse daqui vai sumir. Então, o 18 vai multiplicar por menos 1, e o 18 vai multiplicar por 0, mas 0 vezes qualquer coisa é 0, tá? 18 vezes menos 1 vai dar menos 18. 18 vezes 0 é 0, não precisa colocar nada. Então, a forma algébrica é menos 18. Dúvidas desse exercício, galera? Não, Pro. Não? Tá bom. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Agora, gente, na letra B, ele pede para vocês resolverem a divisão, tá? Então, primeiro ele pede... Pro, Pode falar. na verdade, eu não lembro como você pega, tipo, na forma algébrica e transforma na trigonométrica. Ah, tá. Já tem... Daqui a pouquinho tem um exercício aí que a gente vai fazer justamente isso, tá? Tranquilo. Pode ficar tranquilo. Resolva a seguinte divisão. Agora, o Z1 vai dividir com o Z2, tá? Na letra A, ele quer na forma trigonométrica. Então, vou voltar lá em cima neles, que estão aqui no início, tá? Na multiplicação, eu multipliquei os módulos. Na divisão, eu vou dividir. O módulo é esse que está destacado aqui na cor rosa, tá? Então, é 6 dividido por 2, que vai dar 3. Na multiplicação, eu somei os ângulos, tá? Na divisão, eu vou subtrair. Então, é 150 menos 30. Esse é o meu argumento, tá? Vamos voltar aqui. Então, como é que vai ficar Z1 dividido por Z2? O 6, que dividiu por 2, deu 3. Opa, aqui. Deu 3. E eu subtraí. 150 menos 30 deu 120. Então, 120 e vezes o seno de 120, tá? Essa daqui
é a forma trigonométrica, tá? Para chegar na forma algébrica, eu preciso substituir no cosseno de 120, quanto vale o cosseno, e no seno de 120. Eu preciso substituir. Para isso, gente, o círculo trigonométrico é tão importante, tá? Vou pegar minha caneta marca-texto amarelo. O ângulo de 120 está aqui. O cosseno dele é o que está projetado lá embaixo, ó, é menos meio. E o seno dele é raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno é menos meio e o seno é raiz de 3 sobre 2. Aí, eu venho e substituo aqui, ó, vai ficar assim, ó. Então, o cosseno é menos meio, mais o seno é raiz de 3 sobre 2i, tá? Vou aplicar a distributiva. Esse 3 vai multiplicar aqui, esse 3 vai multiplicar lá, tá? Mais que multiplica menos, dá menos. 3 vezes 1 dá 3 sobre 2. E 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 sobre 2. E, diferente daquele exercício 1 que deu para simplificar, esse não dá para simplificar. Então, para por aqui. Não tem como simplificar. Tudo bem? Multiplicação e divisão? Tudo. Então, tá bom. Vamos agora para o exercício 4. O exercício 4, ele pede assim, ó. Determine a seguinte potenciação. Eu quero o Z1 elevado ao quadrado. Quando eu falo Z1 elevado ao quadrado, vou voltar lá em cima no meu Z1. Ó, o meu Z1 é aquele lá. O 6 é elevado ao quadrado, o 6 é um módulo, tá? E o argumento é multiplicado pela potência. Como a potência é 2, eu vou fazer 150 vezes 2, tá? Então, isso vai ficar assim, ó. Vou responder aqui para vocês. Eu vou dar uns 2 enter. Z1 elevado ao quadrado é igual. O 6 eu elevo ao quadrado, tá? E, cosseno, tá? Esse 2 aqui multiplica. Então, é 2 vezes o 150 mais i. Aí o seno é de 2 vezes 150, tá? Da onde que saiu esse 2? Aqui, ó, que tá aqui, que tá aqui. É o expoente que ele pediu para colocar, tá? Assim, Z1 elevado ao quadrado na forma trigonométrica será igual. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Cosseno, 150 vezes 2 dá 300. E vezes o seno de 300. Uma questão, caso dê um ângulo maior que 360, precisa tirar 360 até ficar na primeira determinação positiva. Dúvidas até aqui? Não, pro. Não? Então tá bom. Agora, nós vamos transformar isso para a forma algébrica. Para transformar para a forma algébrica, eu preciso substituir o cosseno de 300 e o seno de 300. Vou voltar lá no círculo trigonométrico, minha caneta marca-texto amarela. O 300 está aqui no quarto quadrante, tá? O cosseno dele é mais meio e o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno é meio positivo e o seno é menos raiz de 3 sobre 2. Vou voltar lá e vou substituir isso que eu acabei de falar para vocês. Vai ficar assim, olha só. O cosseno é meio menos raiz de 3 sobre 2 e o izinho aqui, tá? Esse 36 vai multiplicar o meio e vai multiplicar o menos raiz de 3 sobre 2. 36 vezes 1 dá 36 sobre 2, mais que multiplica menos dá menos, 36 raiz de 3 sobre 2, e tem vezes 1i aqui. Essa dá para simplificar, vou colocar aqui embaixo, ó, Z1 ao quadrado é igual. 36 dividido por 2 dá 18, né? E 36 dividido por 2 também dá 18, raiz de 3i,
tá? Essa é a forma algébrica. Diga. Só uma dúvida, mas não tem a ver com a matemática em si, sim com o calendário. Sim, pode falar. O simulado vai ser dia 25 e 28? É que ele abre no sistema na sexta. 25 é na sexta? É, né? Então, ele abre na sexta e ele fica aberto até segunda, lá no positivo, porque esse simulado é aquele que o positivo disponibilizou, igual da outra vez. Só que dessa vez eu vou fazer aquele videozinho ensinando o caminho do carrossel e tal, que alguns ficaram com problema no outro. Então, o positivo libera ele na sexta, aí ele fica sexta, sábado, domingo e segunda aberto. Ah, tá. Achei que ia ser segunda e terça. Não, então, libera na sexta e vai até o domingo, até o segunda, e depois o outro, que é de ciências exatas, que é matemática, física, química e biologia, vai liberar no dia 2 e vai até a segunda no dia 5. Ah, tá. Não, nossa, achei que ia liberar os dois de uma vez e fechar a segunda. Não. Não, Fabrício, não, é separadinho, tá? Pode ficar tranquilo. O de humanas fecha no dia 28 e o de exatas fecha no dia 5, 5. Beleza, então. beleza? Beleza. Tempo de fazer bem. Bem, ó, Fabrício, chegou naquele lá que você tem dúvida, né? Então, o 5, galera, dado o número complexo z igual a menos 1 mais i, escreva na forma trigonométrica, tá? Então, esse daqui é aquele que o Fabrício tem dúvida, tá? Ele tá na algébrica e eu quero chegar na trigonométrica. Para escrever na trigonométrica, eu preciso de duas informações. Eu preciso do argumento e eu preciso do módulo, tá? O módulo, caso você não lembre, é raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Quem é o a e quem é o b? O a é a parte real, que nesse caso aqui, o a vale menos 1, e o b é o número que está na frente do imaginário, que nesse caso aqui é 1, tá? Substituindo, o módulo nesse exercício será menos 1 elevado ao quadrado e o b, 1 elevado ao quadrado. O módulo, então, será número negativo elevado ao expoente par, fica positivo. Então, o menos 1 elevado ao quadrado fica 1, mais 1 elevado ao quadrado, 1. Assim, o módulo será raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, não tem como tirar daí, tá? Para a gente descobrir o argumento, tá? Então, o argumento eu usava tangente. Tangente de um ângulo que eu não conheço é B sobre A. A tangente de um ângulo que eu não conheço, nesse caso, o B vale 1 e o A vale menos 1. Então, a tangente de um ângulo que eu não conheço tem que dar menos 1, tá? Vou voltar lá no meu círculo trigonométrico para a gente descobrir quem é esse argumento, né? Quais seriam, vou até trocar minha caneta marca-texto aqui, deixa eu limpar essa monte de coisa. Quais seriam os possíveis ângulos que têm a tangente igual a menos 1? Ó, a linha da tangente é essa, o menos 1 está aqui. Então, vou passar uma linha. Ou essa tangente é do 315, ou essa tangente é do 135. Como é que eu determino isso? Eu tenho que dizer qual é o quadrante que está localizado esse afixo aqui, tá? Esse argumento, ele está em qual quadrante? Vocês lembram qual é o quadrante? Que é o parte real é negativo e a parte imaginária é o positivo? Segundo. Segundo, muito bem. Então, se ele é segundo quadrante, vou voltar lá em cima. O argumento é 315 ou é 135? 135. Muito bem, certinho. Então, o argumento aqui é 135, tá? Agora, eu preciso montar isso na forma trigonométrica. Como é que faz? Z é igual o módulo
o cosseno do meu argumento mais I vezes o seno do meu argumento. O meu módulo aqui deu raiz de 2. O argumento deu 135. I vezes o seno de 135. Então, este número complexo aqui em cima está escrito na forma algébrica e aqui embaixo, que eu estou descartando de marca-texto, está escrito na forma trigonométrica. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, Lembrou, Fabrício? lembrei, pro, de boa. Então, tá bom. Agora nós vamos ao exercício 6, tá? O exercício 6 é bem parecido com o primeiro que a gente fez. Ele dá um número complexo e pede para a gente escrever na forma algébrica, tá? Por que eu coloquei esse exercício 6? Para que vocês não se esqueçam, tá? Que o π aqui, em radianos, ele vale 180 graus, tá? Então, o π em radianos vale 180 graus. Portanto, aqui eu tenho assim, ó, o cosseno de 180 dividido por 2 é o cosseno de 90, aí 180 dividido por 2 e é o seno de 90 graus, tá? Só para a gente não esquecer que π em radianos é 180 graus, tá? Então, eu preciso do seno e do cosseno de 90 graus. Para isso, né, esse arquivo está disponível aí para vocês, tem essa pequena tabelinha, tá? Que tá aqui, ó, vou destacar de rosa. Ó, o seno de 90 graus é 1 e o cosseno é 0. Então, o seno de 90 graus é 1 e o cosseno é 0. Aí eu venho aqui e substituo, né? Como a gente acabou de ver, o cosseno de 90 é 0 e o seno é 1, tá? Aplico a distributiva, e não distributivo, 2 vezes 0 é 0, e 2 vezes 1i vai dar 2i. Dúvidas desse exercício? Não, pro, de boa. E qual que vai ser o horário? Ah, não, vai fechar segunda-feira, né? Não vai mais ter aquele horário lá de abre tal horário, fecha tal horário, né? Vai ficar aberto só, né? Fica aberto o dia todo, é. Ah, beleza. Beleza? Então tá bom. Com isso, gente, a gente finalizou a parte da revisão de números complexos, forma algébrica para forma trigonométrica, multiplicar, dividir e fazer a potência. Alguma dúvida sobre isso na revisão? Não, pro, é só isso daí que cai dessa parte? Da parte dos números complexos, sim. Agora, Então, tranquilo. agora eu vou fazer a revisão da parte do polinômio, tá? Que é o exercício 7 aí, e depois acho que tem um 8, isso, que é um de divisão, tá? Então vamos lá. A parte do polinômio. Então, o que a gente trabalhou polinômio? A gente trabalhou valor numérico, depois trabalhou soma e multiplicação. E subtração também, de certa forma, que somar e subtrair é bem parecido. E depois nós temos divisão. Então, eu fiz um exercício 7 aqui, que inclusive até é parecido com o da apostila, e ele fala assim, ó, considere a imagem abaixo contendo os lados de um retângulo em função de x, para responder as seguintes questões aí, as questões a seguir. Letra A, obtenha o polinômio px, que representa o perímetro desse retângulo. Então, só para a gente relembrar, perímetro é a soma de todos os lados. Aqui embaixo, a minha base, ele vale 5x ao quadrado menos 4. Então, esse 5x ao quadrado menos 4 também vale aqui em cima, tá? Então, a base, né, que é aqui eu estou destacando de cor de rosa, é a mesma medida aqui em cima, tá? E ao lado, nós temos a minha altura, que é x mais 3, então, automaticamente aqui também é x mais 3. Se a gente pensar, essa medida é igual a essa medida, tá? O que seria o polinômio p de x? Seria o perímetro, então seria a soma de todos os lados, tá? O que eu posso juntar, tá? Eu posso juntar o x²
com o x quadrado. Então, na soma, eu só posso somar números que tenham a mesma parte literal. Se eu tenho 5 e eu tenho 5, no total eu tenho 10x ao quadrado, tá? Depois, eu posso somar aqui o que tem x. Então, eu tenho um x aqui e eu tenho um x aqui. Então, no total, eu tenho 2x. E, por fim, eu vou trabalhar com os números. Então, eu devo 4 aqui, eu devo 4 aqui, eu tenho 3 aqui e eu tenho 3 aqui. Então, eu devo 4 e eu devo 4. Eu devo 8, porém, eu tenho 6 para pagar. Se eu for lá e pagar, vou ficar devendo 2. Esse daqui seria o P de x, na qual você teria aí o perímetro desse retângulo representado por um polinômio. Dúvidas até aqui? Dúvidas da letra A? Não. Não? Então tá bom. Agora nós vamos para a letra B. A letra B, ele quer obtenha o polinômio AX, que representa a área deste retângulo. Então, lembrem-se, a área é a minha base é 5x ao quadrado menos 4, multiplicado pela altura. A altura é x mais 3. Então, eu preciso multiplicar isso. Vamos lá. Tenho que aplicar a distributiva. Façam na prova sem pressa, para não ter erros, tá? Então, eu faço lá. 5x ao quadrado vai multiplicar o x, e o 5x ao quadrado vai multiplicar o 3. 5x ao quadrado vezes x é 5x ao cubo. Bases iguais, mantém a base e soma os expoentes. Aqui invisível tem o número 1, que foi somado com o 2, tá? Agora, o 5x quadrado que multiplica o 3. 5 é mais, que multiplica mais, dá mais. 5 vezes 3 dá 15. E aí, eu copio o x ao quadrado, tá? Agora, eu vou aplicar a distributiva do menos 4 com o x e do menos 4 com mais 3. Menos 4, que multiplica x, mais que multiplica menos, dá menos. 4 vezes x, 4 vezes x. A letra não multiplica o número. Depois, menos que multiplica mais, dá menos. E 4 vezes 3 dá 12. Não tem nada que dá para juntar, né? Se tivesse dado mais alguma coisa aí que eu poderia juntar, eu juntaria. E não é o caso aqui do exercício. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Apaguei aqui, apagou. Peraí. Menos 12. Menos 4x, menos 12, tá? E aí, para a gente finalizar a nossa revisão, tem um de divisão, tá? Lembrando que Brioti-Ruffini só pode ser utilizado quando o divisor é um polinômio do primeiro grau. Então, Brioti-Ruffini só pode ser utilizado quando o divisor é um polinômio aí do primeiro grau. Então, vamos acompanhar aqui comigo, ó. Sendo o polinômio P de x igual a x à quarta menos 3x ao cubo menos 2x quadrado mais 11x menos 6 e o polinômio g de x, x mais 2, determine o quociente, então o quociente é a resposta da divisão, e o resto da divisão, do P de x pelo G de x, tá? Então, eu vou fazer por Brioti-Ruffini, porque o meu divisor é um polinômio aí do primeiro grau, tá? Primeira pergunta que eu faço, quem é que zera esse x mais 2? Quanto tem que valer o x para que isso fique igual a zero? Menos 2. Menos 2. Aonde eu coloco esse menos 2? Aqui, tá? E aqui em cima eu vou colocar os coeficientes do polinômio. Os coeficientes são sempre os números que estão na frente da letra. Antes do x quadrado aqui eu tenho 1. Antes do x ao cubo eu tenho menos 3. Antes do x quadrado eu tenho menos 3. Antes do x eu tenho 11. E aqui no final eu tenho o menos 6 sobrando, tá? Como é que faz isso daqui? Tomba o 1, tá? Vou fazer com bastante calma esse processo. Esse 1 que eu tombei tem que ser multiplicado pelo menos 2. 1 vezes menos 2 é menos 2. Devo 2 e devo 3
eu devo 5, tá? E aí, o que que eu faço com o 5? Esse 5 negativo multiplica o menos 2, menos que multiplica menos dá mais, e 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 3 dá 7. Agora, o 7 vai multiplicar lá com o menos 2. 7 vezes menos 2 dá menos 14, tá? Devo 14 e tenho 11, vai sobrar menos 3. E, por fim, o menos 3 aqui vai multiplicar o menos 2, menos que multiplica menos dá mais, e 3 vezes 2, 6. Esse resto aqui é zero, tá? Então, o resto, nesse caso, deu zero. Ele não quer só o resto, ele quer o quociente. Então, quem é o meu quociente? Como o Professora, Acho que foi a professora que caiu. Sim, sim. pessoal, estão me ouvindo? Sim. A minha internet caiu, agora eu voltei aqui com o 4G, só para finalizar o exercício no finalzinho. Deixa eu terminar aqui com vocês. Então, para a gente finalizar, né, esse exercício, como ele é um polinômio de quarto grau, tá? Então, a resposta, o quociente, será 1 a menos, então será um de terceiro grau. O 1, eu posso deixar assim, ó, x ao cubo, o menos 5x ao quadrado, o mais 7x e o menos 3. Então, esse é o meu quociente e o resto deu zero, tá? Só para a gente finalizar, né? Eu vou fazer um pequeno comentário. Eu teria, se eu quero só o resto, eu teria um outro jeito de chegar nesse resto. Alguém sabe lembrar, caso eu queira só chegar no resto e não quero o quociente? Ah, tem o teorema lá do resto, só que eu não lembro como é que faz. Ah, então vamos lá. Só para a gente finalizar a aula aqui, né? Então, nós temos lá o teorema do resto, como o Fabrício acabou de dizer.
O que é esse teorema do resto? No lugar do x, eu vou colocar quem é que zera isso daqui. Então, o x seria o valor de menos 2, tá? Então, no lugar do x, do polinômio, eu vou colocar o menos 2. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 elevado à quarta potência, menos 3 vezes menos 2 elevado ao cubo, menos 3 vezes menos 2 elevado ao quadrado, mais 11 vezes o menos 2, menos 6. Vou resolver as minhas potências. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Menos 3, que multiplica base negativa, expoente ímpar, esse vai ficar negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí eu tenho menos 3, que vai multiplicar base negativa, só que expoente par, esse fica positivo. Menos 2 vezes menos 2 daria 4. Mais 11, que multiplica menos 2, dá menos 22. E menos 6. Na próxima parte, eu vou resolver as multiplicações, tá? Então, a gente vai finalizar aqui resolvendo as multiplicações. 16, menos 3, que multiplica menos 8, menos que multiplica menos dá mais, e 3 vezes 8, 24. Menos 3, que multiplica menos 4, dá menos 12, e aí eu tenho um menos 22 e tenho um menos 6. Vou juntar os meus dinheiros. Eu tenho 16 e eu tenho 24. Então, no total, eu tenho 40. Vou juntar as minhas dívidas. Eu devo 12 e devo 22. Estou devendo 34. E estou devendo 6. Então, estou devendo 40. 40 menos 40 dá 0, que é o mesmo resto lá de cima. Então, lá na hora da prova, fica a critério de vocês. Se eu pedir somente o resto, podem fazer por Brioti-Ruffini ou podem fazer pelo teorema do resto. Certo, Pro teorema... Eita, pode falar primeiro. Pode falar, Grande Fabrício. Não tinha mais alguém que ia falar antes de mim? Não, acho que não. Eu só ia perguntar se o teorema do resto é só colocar o número que ia zerar quem tá dividindo por quem tá sendo dividido, né? Isso, lá no polinômio. Sempre o que iria zerar, você coloca no lugar do x do polinômio. Beleza, então. Beleza? É que às vezes é assim, Fabrício, às vezes é assim, ó, lá no vestibular, é x a 23 mais 4x ao cubo, entendeu? É um polinômio muito grande. Se você fosse fazer por Brioti-Ruffini, você teria que pôr um monte de zeros, né? Então, o teorema de resto ajuda você a já encontrar a resposta final do resto. Quando não for na sequência, tem que colocar um zero, né? Quando for tipo 5, aí pula pro 3, aí tem que colocar o que tá do 5 ali, 0 e depois o que tá no 4. Isso mesmo. Quando tiver faltando algum termo no polinômio. Beleza. Beleza? Então tá. Vou parar de compartilhar minha tela. Parte 1. Eu acho que eu preciso parar minha gravação. Deve ter que